amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, parte 4. Nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amados ouvintes, o Senhor Jesus também respondeu uma pergunta aqui em Lucas, capítulo 13, versículo 23 ao 30, que diz assim: E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai. Porfiai significa lutar. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde sois vós. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Vai ser muito triste naquele dia, quando muitas pessoas que acham que são salvas ficarem de fora. Porque tem muita gente, né, Maria Cláudia, que acha que porque fazem parte de uma igreja, que participam da ceia do Senhor, que tem uma carteirinha de membro, que tem uma credencial, ela já está garantida, mas não está. E muita gente também que não faz parte de uma igreja, mas acha que tem uma vida espiritual regrada na presença de Deus, e na verdade não tem compromisso com Deus. Sim, também. Né? Também tem que pertencer à igreja. O que mais tem hoje são pessoas que são simpatizantes do Evangelho, que conhecem o Evangelho, mas que não têm compromisso com Deus. Chegam a ponto de nem quererem fazer parte de uma igreja. E acham que são salvos. Sim. Servindo a Deus em casa. Sim. E, na verdade, muitos serão pegos de surpresa, porque as coisas estão tão banalizadas hoje que as pessoas acham que é muito fácil servir a Deus. Ficou muito fácil para muitas denominações, inclusive, servir a Deus é uma coisa assim, quase que banal mesmo. A pessoa acha que ela está servindo a Deus, que ela é salva, mas ela não tem a convicção do Espírito Santo que ela é salva, porque quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus. Algo muito importante para ser lido aqui também no Sermão da Montanha é sobre o falso ensinamento, né? Porque o Senhor Jesus falou que, tanto nessa passagem quanto na passagem anterior, o Senhor fala para nós tomarmos cuidado, porque são pessoas que estão bebendo e comendo na mesa do Senhor, ou seja, acham que estão na presença do Senhor, porém não estão de acordo com a palavra de Deus. Sim, está aqui em Mateus 7,15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis.
Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, os figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos bons. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, tem muita gente que é falso profeta, tem muita gente que em nome do Senhor expulsa demônios, tem muita gente que em nome do Senhor faz muitas maravilhas, tem muita gente que em nome do Senhor profetiza até, mas naquele dia não vai nem entrar no céu. Por quê? Por causa da iniquidade, por causa do pecado, porque o selo do falso profeta é o pecado. Não adianta a pessoa ter dons, a pessoa acha que porque ela tem dons, ela é salva. Dom não salva ninguém, dom é ferramenta para fazer o trabalho do Senhor. E a pessoa acha que porque ela tem o dom, ela é salva. Mas se ela estiver em pecado, ela não vai entrar no reino dos céus. O selo do falso profeta, eu vou dizer novamente, é a iniquidade, é o pecado. Então, se você não está de acordo com a palavra de Deus, se você não está com a sua vida no altar do Senhor, você não vai entrar naquele dia. Isso é uma coisa muito séria, né, Maria Cláudia? Porque tem pessoas que estão brincando com isso, tem pessoas que não estão dando devido valor à palavra de Deus, sendo que aqui em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo, ele tem uma porta muito larga. O mundo oferece muitas coisas para nós, mas nada daquilo que é do mundo nós devemos aceitar, nós devemos recusar, nós devemos fechar os nossos olhos para aquilo que é do mundo. E como que nós vamos fazer isso? Como nós vamos saber o que é do mundo, o que não é do mundo? Através do temor do Senhor. Nós temos que buscar o temor do Senhor. Aqui em Salmos, capítulo 111, versículo 10, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então aqui está falando, né, Maria Cláudia, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa passagem em São João, na Epístola de São João, o Senhor fala, através do seu servo, que nós não temos que amar o mundo, nem o que no mundo há. E então nós temos que perceber nisso, temor não é medo, né? Temor é respeito, é reverência, é amor ao Senhor. Nós temos que amar ao Senhor acima do mundo, amar ao Senhor acima dos nossos desejos, acima das nossas concupiscências. O que é a concupiscência? É o desejo da carne, desejo dos olhos, a soberba da vida, o ego, né? Então, em primeiro lugar, amar ao Senhor e colocar a nossa vida no altar do Senhor, porque aquele que está na presença de Deus verdadeiramente e que Jesus conhece, é aquele que ama ao Senhor acima disso tudo, que não coloca o mundo e nem o pecado antes do Senhor.
Essa passagem é uma passagem muito forte, porque o Senhor fala que muita gente está enganada, muita gente. Nós vemos muito uma pregação hoje de que as pessoas têm que se sentir bem na igreja, de que as pessoas têm que ser satisfeitas na igreja. É como se a igreja fosse um clube, né? Sim, o nosso missionário falava sociedade religiosa, né? Essa é a figura da pessoa jurídica, mas nós temos que pensar espiritualmente, né? O que é a igreja? A igreja é o lugar onde nós somos ensinados sobre o nosso pecado. Qual foi a primeira lição que João Batista veio para falar, para preparar o caminho do Senhor? Arrependei-vos. E Jesus também falou. Porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou, mas nós temos que nos arrepender primeiro. Se nós não nos arrependermos, se nós não virmos que nós precisamos de Deus, que nós precisamos mudar, que nós precisamos do nosso Salvador, que a nossa vida não está boa, que nós não somos bons, que nós não somos justos, que nós precisamos de mudança. Se nós não virmos isso, nós não vamos receber o reino de Deus. Você pode estar junto do reino de Deus, mas você não vai ser participante do reino de Deus se você não se arrepender, se nós não nos arrependermos. Eu falei que nós temos que buscar o temor a Deus. E você pode me perguntar, e como eu busco o temor a Deus? Buscando o Espírito Santo de Deus. Aqui em João, capítulo 16, versículo 13, está escrito: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, quem nos dá a direção, né, Maria Cláudia? É o Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, porque se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você será cheio também do temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. E se você tiver o temor de Deus, você não vai fazer as coisas que o mundo faz. Você não vai desejar as coisas que o mundo deseja e você não vai procurar as coisas que o mundo procura. Eu já falei aqui, é uma frase que me impactou muito quando eu li, que é: olhe para a cruz e veja o seu pecado, veja o nosso pecado, e odeie o nosso pecado, odeie o seu pecado, porque foi o nosso pecado que crucificou o nosso amado Jesus. Então, todas as nossas dores que vêm através do pecado, todas as dores espirituais, a enfermidade espiritual, toda a acusação estava sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você ama Jesus acima de todas as coisas, você odeia o pecado, porque você sabe que é o pecado que faz Jesus sofrer. Você sabe que é o pecado que faz Deus se separar de nós. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que nem o seu ouvido agravado para não ouvir o nosso clamor, mas são as nossas iniquidades, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Principalmente, né, mãe, quando a gente já conheceu o Evangelho, quando a gente já viu a cruz de Jesus e nós continuamos no pecado. Imagine o Senhor Jesus, tudo que Ele fez por nós e nós continuarmos do mesmo jeito. Nós continuarmos na mesma vida do pecado, na escravidão do pecado. O apóstolo São Paulo fala que quando nós somos subjugados pelo pecado, nós estamos escravos do pecado. Sim. Não é que nós somos escravos de Deus, não, nós somos servos de Deus. Mas quando nós deixamos o pecado nos subjugar, e vencer sobre a nossa vida, nós estamos sendo então imediatamente escravos do pecado. Porque nós só tem escolha entre dois senhores. Ou você é servo de Deus, ou você é escravo de Satanás. Não tem uma terceira opção. Não existe uma terceira opção. Ou é servo de Deus, ou é escravo de Satanás. E quem é escravo do pecado é escravo de Satanás. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando você tem temor a Deus, quando você faz as escolhas corretas, rejeitando o mundo e escolhendo viver para Deus, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva,
e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então você vê que realmente aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus, ele está salvo. A palavra de Deus diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi feita a cabeça da esquina, né? E uma rocha até de escândalo para aqueles que não se convertem, para aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Por quê? Porque é aquela rocha principal, onde quem não se arrepende do pecado, quem não vê o seu próprio erro, vai até tropeçar. Por quê? Porque não aceita a palavra de Deus. E essa rocha é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o fundamento. É o fundamento de tudo, é a base de tudo. Se nós fizermos um castelo de areia, vai vir a água, vai vir o vento e vai destruir aquilo. Mas se nós fizermos uma construção, o apóstolo São Paulo também fala, né, para nós nos elevarmos como edifício sobre a base que é Jesus Cristo, que é o Evangelho de Jesus. Então, se você pautar a sua vida toda pelo Senhor Jesus Cristo, pela palavra de Jesus, pelo ensinamento de Jesus, a sua casa não cai nunca, porque você está firmado no Senhor Jesus Cristo. E continuando aqui no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 1 está escrito: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu acho que o risco muito grande, Maria Cláudia, daquelas pessoas que julgam os outros é o seguinte: às vezes aquela pessoa que pecou já se arrependeu, já se humilhou, já pediu perdão a Deus e Deus perdoou. Às vezes o próprio Deus já perdoou uma pessoa e a gente continua tirando pedra. O próprio Deus já perdoou aquele pecado e nós continuamos acusando aquela pessoa daquele pecado. Sem contar os maus entendidos, né? Às vezes a pessoa acha que viu uma coisa, acha que a pessoa está fazendo tal coisa e não está fazendo, na verdade. A Bíblia fala para nós examinarmos a nós mesmos, e aqui é muito claro, né, que nós temos que dar conta de nós mesmos, não temos que dar conta da vida dos outros. Muita gente pega esse versículo também e fala: olha, só Deus pode me julgar. Deus vai julgar. Deus vai julgar os pecados. Isso não é desculpa para pecar, é muito pelo contrário, é para temer a Deus, porque hoje o Senhor Jesus é o nosso advogado, mas naquele dia ele vai ser o justo juiz, e tudo que está encoberto vai ser levado à luz. Sim, mas quem vai julgar não somos nós. Mas quem vai julgar é Deus. Sim. Não somos nós que sabemos quem é salvo e quem não é. Né? Quanta gente, tal pessoa é salva, tal pessoa é um santo. Você não sabe, você não conhece. Tal pessoa é carnal. Você não sabe o que a pessoa passa. Você não sabe o que está acontecendo de verdade na vida de cada pessoa. Cada pessoa está passando por uma luta que você não sabe nada a respeito dessa luta. Então, tome cuidado, porque como o Senhor Jesus falou, você está apontando para a pessoa e tem muitos erros na sua vida. Tem um pastor que fala até que é o caroço de feijão. Quando você vê muito no dente do outro, não é? Mas você está ali sorrindo e está no seu dente e você não vê. E é a mesma coisa, então. Nós temos que tomar cuidado da nossa vida. O apóstolo São Tiago fala para nós olharmos ao espelho, né? E nós não sermos como aquela pessoa que olhou ao espelho e já se esqueceu. Mas nós temos que lembrar a nossa imagem. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos cada dia nos humilhar mais, cada dia estar mais perto de Deus e não cuidar da vida espiritual alheia. Tem um versículo que eu gosto demais, aqui em Tiago 2,13, que diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez
misericórdia, a misericórdia triunfa do juízo. Isso é para os julgadores também, né? As pessoas que vivem julgando os outros. Ninguém presta, todo mundo está errado, só ele está certo. E na verdade aquele que fez misericórdia receberá misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Esse é uma cilada muito grande para os cristãos verdadeiros, para os cristãos sinceros, porque muitas vezes a gente esquece da nossa condição também. A gente começa a olhar para os outros e não tem misericórdia, se esquece do quanto que Deus teve misericórdia de cada um de nós. Sim. O evangelho é evangelho de amor, é evangelho de misericórdia. E nós temos que lembrar, Maria Cláudia, que nós temos que ser temperados com sal. Nós temos que ter tempero, não pode ser sem tempero nenhum. Mas coisa muito salgada também é ruim, porque a Bíblia fala que na terra salgada não nasce nada. A terra salgada não dá fruto. Então não adianta querer ser salgado com os outros sem misericórdia, porque o juízo será sem misericórdia no dia do juízo. Eu acho muito interessante, mãe, que aqui no Sermão da Montanha fala 2 vezes para nós fazermos conforme a gente quer ser tratado. Nós tratarmos os outros conforme a gente quer ser tratado. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 12, o Senhor falando sobre oração, inclusive. Mas ele termina falando no 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Sim. Então, esse é o princípio de tudo, né? O princípio de tudo é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós olharmos para a cruz de Jesus, nós vemos o Senhor nos reconcilia verticalmente com o Pai em primeiro lugar, que é algo que nós não conseguimos de jeito nenhum pela nossa própria justiça. Só o sangue de Jesus, só a cruz de Jesus que pode nos ligar até o céu. E Ele também nos liga horizontalmente, ou seja, nós temos que amar uns aos outros, né? Porque nós estamos na mesma condição, nós estamos debaixo dos braços de Jesus, debaixo dos braços ensanguentados do Senhor Jesus, precisando desse sangue, precisando desse amor, precisando desse perdão e precisando dessa santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, mas nós temos que aceitar primeiro essa santificação para depois recebermos essa mudança de vida e temos que, claro, mudar de vida, porque nós começamos aqui falando que tem que entrar pela porta estreita, tem que aceitar isso, mas cada um tem que dar conta de si mesmo. E continuando aqui no Sermão da Montanha, Mateus 7, versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Muitas vezes a gente quer tanto pregar a palavra de Deus e temos que pregar para todos, porque a Bíblia fala que quando a gente semeia, a gente não sabe qual daquela semente vai crescer ou não. Nós temos que semear para todo mundo. Não podemos fazer acepção de pessoas. Esse é ruim, eu não vou pregar para ele. Esse não vai dar ouvido, eu não vou pregar para ele. Não, nós temos que pregar para todos. Mas tem pessoas que a gente prega há anos e eles são escarnecedores. E aí então não adianta, porque você está atirando pérola aos porcos. E eles vão se voltar contra você mesmo. Nesse caso, quando você já viu que são porcos, que são cães, não adianta lançar a semente. Até dentro da igreja existem escarnecedores, né? Sim. E nós não podemos perder tempo com isso. Sim. Porque nós não somos escarnecedores, nós somos ovelhas. Ovelha aceita a palavra de Deus. Sim. Né? A Bíblia fala, né, Maria Cláudia, que quando alguém está errado, você vai para o seu irmão e você chama ele à parte e exorta esse irmão. Se ele não der ouvido, você chama outras pessoas para falarem com ele. Se ele não der ouvido, você leva para a igreja e o considera como quem não quis aceitar a palavra de Deus, porque tem pessoas que realmente são escarnecedoras e não querem ouvir a palavra de Deus. E aí é o problema da pessoa com Deus. É. Né? Não é para você ficar maldizendo a pessoa, não é para você ficar difamando a pessoa, não é para você ficar agravando aquilo, porque às vezes, como minha mãe disse, às vezes depois de um tempo a pessoa pede perdão para Deus, a pessoa volta atrás, a pessoa não está mais no pecado, ou às vezes a pessoa está lutando para sair daquele pecado e você está abrindo mais aquela cova daquela pessoa. E a Bíblia diz que aquele que abriu uma cova vai cair nela. Sim. Então, nós vamos ser julgados também pela nossa falta de misericórdia. E continuando aqui, Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre,
E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Então, aqui mostra de uma forma muito clara que nós temos que pedir, que nós temos que buscar. Às vezes você pode pensar, mas Deus não conhece o meu coração? Deus não conhece a minha necessidade? Deus não sabe daquilo que eu preciso? Sabe, mas Ele quer que peça, Ele manda pedir. Quando você pede, você reconhece que você é dependente de Deus. Quando você pede, você está se humilhando diante de Deus. Quando você pede, você reconhece que sem Deus nada você pode fazer. Além do mais, é muito importante a nossa comunicação com Deus. Sim. As pessoas falam, mas Deus está muito ocupado, Deus tem tantos problemas no mundo, Ele já sabe, como você disse, Deus já sabe o meu problema, se Ele quiser Ele me ajuda, mas Deus quer ouvir a nossa voz. A Bíblia diz que o Senhor ia ao Jardim do Éden para conversar com o homem e com a mulher, né? Então, Ele quer ter esse contato conosco. Assim como um pai quer ouvir a voz do seu filho, assim como um pai e uma mãe querem que o filho peça ajuda. É claro que você sabe que o seu filho precisa de ajuda, mas muitas vezes você precisa que o seu filho peça ajuda. Você não pode se intrometer na privacidade do seu filho. E Deus, Ele faz isso também. Ele fala, estou à porta e bato. Ou seja, é uma escolha nossa. Deixar Deus entrar na nossa vida, deixar Deus fazer parte da nossa vida, aceitar nos comunicarmos com Deus. E que coisa maravilhosa nós nos comunicarmos com o Senhor, não é verdade? Coisa maravilhosa é sabermos que o nosso Deus se importa conosco, se importa com a nossa alma, se importa com o nosso comportamento. Não é que Deus não se importa com o nosso comportamento, não. Ele se importa muito. Nós temos que entrar pela porta estreita, nós temos que receber essa palavra, nós temos que olhar para a cruz todo dia, nos pautar pela palavra de Deus, pela misericórdia do Senhor na nossa vida e, com certeza, nós receberemos essa bênção maravilhosa, que é sermos um edifício, sermos uma casa que nada pode destruir. Vai vir a luta, vai vir o vento, vai vir a provação, mas nada pode abalar a vida de um servo e de uma serva de Deus. Vamos orar agora, vamos pedir para o Senhor nos abençoar com a sua misericórdia, para o Senhor nos perdoar e vamos pedir também para o Senhor visitar aquelas pessoas que estão tão longe também do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença agora, Pai. Nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, Te agradecemos por esse ensinamento maravilhoso que está no Sermão da Montanha, quantos mistérios tão grandes que nós não podemos nem enumerar, que o Senhor nos ensinou. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigada por esse sangue maravilhoso, esse sangue inocente que nos purifica, que nos santifica. Senhor, nos ajuda a vivermos como filhos do Senhor, como filhos da luz, nos santificando, não como filhos das trevas, mas como ovelhas do Senhor. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão longe, daqueles que estão olhando para a vida do seu irmão e se escandalizando. Tenha misericórdia dessas pessoas que falam mal dos outros. Tem misericórdia, Senhor, que nós possamos entender o que é a Tua misericórdia para nós, o que é o Teu amor para nós. Senhor, continua nos abençoando, continua nos edificando, Senhor. Em todas as nossas lutas nós confiamos em Ti, porque nós sabemos que o Senhor é a palavra em que nós estamos firmados. Abençoa esse ouvinte agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.